Numa nova entrevista ao SBT, Leniel Borel, o pai do menino Henrique, que morreu e que toda essa história vem sendo muito comentada, deu uma entrevista onde ele falou, enfim, vamos continuar com este caso. Vamos falar sobre a entrevista. Deixa um like para começar. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você chegou hoje e não me conhece. Estamos relatando diariamente este caso e outras notícias, obviamente, mas estamos dedicados com este caso, trazendo tudo em primeira mão. Então, se inscreva, ative o sino de notificações, vem fazer parte da nossa família. Por aqui você fica sabendo de tudo em primeira mão e vamos começar. Começou a entrevista e Leniel já falou para começar que desde o começo sabia que não era algo natural tudo que tinha acontecido com o seu filho. Quando recebeu o laudo, eles disseram que foi uma coisa agressiva, que foi uma pancada, que laceração hepática, tudo mais, não seria causado por um simples tombo da cama. Tô olhando para baixo porque estou lendo minhas notinhas para passar tudo certo para vocês. Sucessão de fatos, outras testemunhas, acontecia, segundo relatos de outras mulheres, foram coisas que começaram a aparecer e que Leniel, para as quais Leniel, pai do menino que perdeu a vida, começou a ficar mais atento e a prestar mais atenção. Pode ser um homicídio praticado pelo Jairinho, disse Leniel na entrevista. Lembro que orei naquela quarta-feira, só que a verdade do que aconteceu, ele ainda não sabe. Ele deixou o filho dele no final do dia 8, que entregou o seu filho, e às 4 da manhã, ele estava no hospital, contou ele, chegou lá, viu o filho morto, inchado, ele deu até detalhes, e os médicos tentando ressuscitá-lo. Ele diz que depois disso, os dias vão passando, e o que ele tem visto de depoimentos, que ele vê que o filho realmente foi agredido, que isso não foi como está sendo contado. Modus operandi, ele fala que o modus operandi desse padrasto aí, desse doutor Jairinho, é esse, que existem atos similares e outras ex-mulheres, o que lhe mostra a ele que é tudo muito parecido, daí ele falar em modus operandi. Todas as ex-mulheres recebiam remédio por ele e as crianças eram agredidas durante a noite. Também contou ele na entrevista. Só fiquei sabendo disso depois da morte do Henri. Lembro que quando cheguei no hospital, ajoelhei, pedi, e daí surgiram as conversas, eles começaram a trocar ideia. O Jairinho falou que teria escutado um barulho que o menino teria feito, e daí veio aquela suposta história do outro lado, que chegaram lá, o menino estava revirando os olhos, que só tiveram tempo de botar a roupa e sair para o hospital, e daí acontece aquilo do médico ir dirigindo e a mãe ir prestando auxílio. Ele disse: fiquei 10 anos com a Monique, a mãe da criança, e não sabia que ela prestava primeiros socorros. Os médicos falaram para o pai do menino que ele chegou morto no hospital, e daí ele já começou a se questionar. Ele recebeu o laudo passado horas, e daí acendeu a luzinha amarela. Falaram para ele que foi uma pancada forte, fizeram até uma analogia de uma queda do quarto andar de um prédio, que o menino se encontrava num estado como se tivesse sofrido uma queda de um quarto andar de um prédio. Ele relembrou todas as burocracias que estavam sendo passadas para cerimônias fúnebres, relembrou que o casal, a dada altura, a mãe e o padrasto falaram que iriam para casa. Ele ficou tratando de tudo e contou aquilo que a gente já falou, que o Jairinho virou para ele e disse: vira essa página, faz outro filho, sendo que ele estava tratando do funeral do filho dele. O cara falou isso para ele, segundo o Leniel: vira essa página, faz outro filho. Desde o momento, não quis falar mais com ele, ele disse que não tinha nem assunto, e desde o enterro ele não fala com a Monique, a mãe da criança, e ela não disse mais nada, não mandou uma mensagem, não falaram de nada. Ele disse que mostrou para ela o laudo e ela não se mostrou com interesse em falar, não quis nada, não existe contato entre os dois desde o enterro do menino. Ele esperava também que a avó materna, a mãe da Monique, disse ele, fosse falar, uma vez que ela via tudo o que estava acontecendo, e tudo isso lhe mostra a ele que ela ou estava sendo acuada ou então tem algum interesse financeiro
nisso. Disse ele na entrevista ao SBT. O meu filho não faleceu por morte natural, ele frisou várias vezes. O meu filho foi agredido, aquele laudo, qualquer ser humano normal pode ver isso. Uma queda de uma cama não pode causar algo tão agressivo. Ele disse que não sabe se a Monique tem algo com isso. Ele diz que deixa para a polícia investigar. E bem, tá muito estranho, diz ele, uma mãe... porque quem é pai, quem é mãe não pode encobrir um negócio desses. Uma mãe que sabe que o filho foi assassinado, que o filho foi agredido e ainda compactua com um negócio desses. Não pode. Ele também falou que analisou os relatos das outras mulheres e que ele próprio foi totalmente investigado, uma vez que os 3 estariam aí como suspeitos ou possíveis, que ele foi investigado. Ele foi a primeira pessoa a ser investigada, a polícia já olhou tudo o que tinha para olhar, já o descartaram, ele tá fora aí dessas suspeitas, e fazendo uma análise, ele contou isso, então, que existem as 3 pessoas que poderiam estar envolvidas no problema, ele, a mãe e o padrasto, e ele já é carta fora do baralho. E olhando o histórico, a gente vê que tem um histórico, que existe realmente um histórico de machucar crianças. Ele falou isso aí devido aos depoimentos que chegaram, e ele disse outra vez que ela está encobrindo. Não faltam provas para indicar suspeita, relatos, fatos, depoimento, laudo de agressão, depoimento de agressão de outras crianças ou a outras crianças, não falta nada. Lembrou também que o filho falava muitas vezes que o tio, que seria o Dr. Jairinho, que ele chamava de tio, o machucava. Lembrou uma ligação de telefone que ele fez com o filho, onde o menino disse que não queria morar com a mãe, onde ele falou outra vez diretamente para ele que o tio o machucava, e depois a avó estava por perto, ele disse, você tá escutando o que ele tá falando e não sei o que, e a avó falou para ele tirar isso da cabeça, que isso não existia, que não era nada, que era coisa da cabeça dele. E perto disso também teve um dia que a mãe foi com o filho no psicólogo, ou na psicóloga, e ligou para ele. A mãe disse, olha, eu tô te ligando para dar um update aí da história, um feedback. E ela contou pro pai que o menino falou que estava com saudades do pai na consulta e falou que o menino haveria dito pra psicóloga que o tio Jairinho o machucava. Mas calma uma coisa aqui, minha gente. A psicóloga deu depoimento e não falou nada disso. Então, como é que é agora? Tá, que uma tem história mal contada pelo meio. É óbvio que eu tô acreditando no pai. Ninguém quer a minha opinião, mas eu tô dando. E ela disse que era pra ele tirar isso da cabeça, que isso não existe, não sei o quê. Então, já todo mundo aí, os mais próximos, estavam sabendo dessa queixa do menino. Ela disse que isso não existia, que a babá ficava com ele o dia inteiro, que ele dormia com ele, que o Jairinho só chegava em casa bem tarde, que eles praticamente nem tinham contato, foi o que ela disse. Enfim, parece que tem uma história aí que tem câmera no quarto, que ele falou pra ela, olha, vê o que tá acontecendo, não sei o que, se meu filho chegar com alguma marca, a gente vai ter uma conversa. Ela disse que não existe, ele disse que faria até se preciso fosse teste de corpo de delito. Ela disse que tinha câmera no quarto, que nada estava acontecendo, e quando o menino ficou com o pai a última vez, ele disse que enxergou o corpo dele todo, viu o corpo todo, tinha uma marquinha no nariz que ele não soube responder o que era, mas nada. E quando ele estava dando banho e vendo o corpo, ele estava esfregando a cabeça e o menino se queixou de dor na cabeça. Aí na entrevista perguntaram para ele se ele acha que o Jairinho poderá, ou se ele agiu sozinho. Ele disse que acha que ele agiu sozinho. E agora eu tô falando aqui, minha gente, criança chora, criança grita, então será que agiu sozinho? Não tô botando culpa, mas que a pessoa tá desmaiada, porque você vai agir sozinho, mas tem mais gente em casa, criança chora, criança grita, criança faz barulho. Ele não sabe responder, mas acha estranho uma mãe que sabe que o filho
foi brutalmente assassinado e até hoje não falou porra nenhuma. A justiça, pra ele disse que só quer saber a verdade, o sentimento de impunidade tem que acabar, e daí ele disse uma série de coisas que são realmente verdade. Se fosse contra ele, se fosse ele já estaria preso faz tempo. Se preto, já estaria pior ainda, estaria preso e estaria na cadeia tomando porrada, disse ele na entrevista. Só que do outro lado temos um vereador que tem influência política e os dias vão passando e nada acontece, disse Leniel Borel. Falou também sobre a falta que o filho lhe faz, que como é que tá sendo viver sem ele e tudo mais, que só tem a imagem dele, que na casa onde foi feita a entrevista, todos os cantos o fazem lembrar do filho. É realmente uma história muito triste, uma atrocidade. A gente vê que o pai, pra mim, ou ele tá dopado ou ele é muito forte, porque é triste demais tudo isso. Enfim, mais uma entrevista resumida. Comenta, vamos trocar ideia. Lembrando, não vamos xingar, não vamos ofender. Eu sei que é impossível as pessoas não xingarem, não ofenderem, né? Mas vamos tentar fazer a diferença, tá bom? Comenta, hashtag justiça, vai ser a palavrinha mágica deste vídeo. Se você não sabe o que é a palavra mágica, vai nos comentários que você vai ficar sabendo, tá bom? Agora eu vou indo, se puder, fique em casa, fique seguro, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!